Que alegria estar com vocês novamente. Continuamos os nossos episódios da série Os Mensageiros. Estamos estudando esse livro ditado pelo Espírito André Luiz. E estamos hoje no episódio número 25. Também capítulo 25, Efeitos da Oração. Aliás, um belíssimo capítulo, Américo. Tem tanta coisa acontecendo quando a gente ora com vontade, com fervor, com boa intenção, bom propósito, que a gente não faz ideia, porque nós não percebemos à nossa volta a sutileza das vibrações eletromagnéticas, porque a nossa visão não está preparada para isso. O próprio André, se não tivesse recebido melhoras na percepção visual, ele também não veria. E acredito que muitos trabalhadores que vivem lá em Campo da Paz também não veem. Então, o André e o Vicente é que estão numa condição privilegiada, porque estão aprendendo para poder auxiliar mais e melhor. A gente percebe aí um treinamento muito eficiente, né? Essa ampliação das percepções propiciou aos dois essa observação atenta que André está descrevendo para nós. Vamos recordar aos amigos que eles estão naquele saguão onde estão os que dormem e com pesadelos, e a Ismália fez a sua prece que comoveu a todos. No episódio anterior nós mostramos ali, descrevemos, conforme a própria descrição de André Luiz, o auxílio vindo do alto. Então eles estão reunidos ainda, meditando, refletindo, André, como sempre, impactado, muito surpreso, muito admirado. E, realmente, ele inicia o capítulo 25 aqui, dizendo que as luzes da prece inundaram o vasto recinto. E palpitava ali naquele recinto uma claridade serena, doce e radiante, muito diversa da luminosidade artificial. Embora não tenhamos meios de dimensionar esta frase de André Luiz aqui, dá para um efeito de imaginação, a gente conseguir de alguma forma imaginar aí essa claridade serena, doce e radiante, causando naturalmente o bem-estar que ele insiste em transmitir para nós através da sua lavra, através da sua descrição. E aqueles focos referidos no capítulo anterior, que partiam deles próprios, multiplicavam-se no ar como se obedecessem a misterioso processo de segmentação e caíam sempre sobre os corpos inanimados e enrijecidos, dando a impressão que adentravam, que lhe penetravam as células mais íntimas. Mais uma vez, o André está boquiaberto, porque em nosso lar ele não contemplou os fenômenos dessa natureza. E alguém podia perguntar, então lá não acontece? Só acontece nas regiões inferiores? Não, acontece em qualquer lugar. É que, como ele não tinha percepções dilatadas para isso, ele nunca observou o fenômeno. Então, quando nós fazemos prece aqui na Terra, a gente não vê nada, não enxerga nada. Às vezes sente alguma coisa, mas a gente não vê o que acontece. E vejam, o salão estava todo escuro, já era noite nessa altura, e ficou iluminado. Ficou iluminado. E era uma vasta extensão. Por quê? Eram vários trabalhadores orando nesse galpão imenso, né? Tinha quase 2.000 leitos, praticamente, né? Nós já falamos isso. Então, aquilo tudo ficou iluminado. Com o quê? Com a vibração da prece. Então, nós não sabemos realmente o que significa prece. Só na vida espiritual é que a gente vai saber mesmo dos efeitos da prece. A gente vê aqui alguns efeitos. Pessoas que melhoram, às vezes de um dia para o outro, estão hospitalizadas, o nome é colocado nas vibrações, e a pessoa melhora rápido, mas outras não melhoram nada. Então, cada um vai assimilar segundo os seus méritos e deméritos, né? E André chega a referir-se que aquela claridade crescia e estendia-se tanto que se compara a um espetáculo prodigioso. Você citou aí que nós não sabemos nada sobre a prece, às vezes sentimos, realmente, às vezes nós conseguimos alguma fraca percepção
que todos já sentimos com os efeitos da prece. Todos nós que aqui estamos, eu e Américo, conversando aqui, dialogando, e os amigos que estão nos acompanhando, todos nós já tivemos oportunidade de presenciar preces proferidas por encarnados de caráter muito comovedor. Eu já presenciei preces comoventes que me levaram a lágrimas abundantes, dada a capacidade da pessoa de concentração e de vibração da voz e do sentimento, causando no ambiente isso que o André está descrevendo. Se bem que aqui estamos limitados pelo corpo denso. Agora, imagine os espíritos ali, aqueles espíritos estão desencarnados, não estão presos à limitação corpórea, nós não temos como medir para entender os efeitos de uma prece. Esse capítulo aqui é muito, muito bonito. Como diria um certo professor sobre o seu salário e a nossa percepção, ó, pequenininho. Que mediocridade que nós estamos ainda, né? Você sabe que você me faz pensar, Américo, no cotidiano das casas espíritas, onde são proferidas preces de abertura e encerramento, vibrações para o passe, cria-se realmente um ambiente acolhedor, cria-se um ambiente sutil de bem-estar, mas nada se compara com o que André está tentando fazer a gente enxergar aqui e entender e compreender, dada a dimensão desta conexão com o Criador, com as forças superiores, que fazem do ambiente um ambiente que beneficia a saúde física, inclusive. Essa prece, ela provoca um fenômeno interessante, não é só beleza. Ela, como os flocos e aquelas esferas de energia caem sobre os doentes, eles se movimentam, eles se mexem, eles não acordam, nem todos vão acordar, nós vamos ver isso nesse capítulo, mas eles ficam tentando acordar, porque está acontecendo alguma coisa que antes não acontecia. E isso vai se repetir, porque isso é uma tarefa diária. Todo dia, essas criaturas recebem o apoio da prece. Particularmente, o André está no dia e na hora que se faz isso, com a presença da Ismália. Mas isso é um trabalho regular de Alfredo e os trabalhadores de Campo da Paz, né? Então, as pessoas vão começar a melhorar. Às vezes vão agitar-se menos, é possível que o pesadelo cesse e continue mais tarde. Enfim, vai acontecer um pouco de tudo aí nessa história. Agora, você imagine esse compromisso diário, como você destacou, a dedicação de Alfredo diariamente visitar esse galpão, reunir os seus cooperadores ali, e nesse dia especial a Ismália está ali e foi a que comandou a prece em favor daqueles que dormem, e você imagina esse compromisso. E diante desses efeitos, dessas bolhas luminosas que caíam, e agora dirigidas para aquelas frontes imóveis, então André observa o inaudito, como ele disse, e inconcebível para ele, jamais poderia imaginar. Como você já se referiu, as múmias, algumas delas, ou aqueles irmãos dormentes, começaram a se movimentar, dar sinais de alguma vida. Alguns deles escapavam, deixavam escapar gemidos angustiosos, demonstrando a dureza, a dificuldade do pesadelo em que viviam. Alguns falavam em voz alta por conta desses pesadelos que os atormentavam, como se fossem sonâmbulos que estivessem a despertar. E alguns moviam os pés e as mãos, queriam sair daquele sono doloroso. E eis que dois se levantaram, Américo. Você tem uma imagem para mostrar isso. Dois espíritos, são espíritos masculinos, porque nós procuramos colocar mulheres só à cama, aí, mas há homens também. Então, colocamos dois espíritos masculinos, porque há uma referência que eles se levantaram depois da prece, conseguiram acordar, só que eles não sabiam o que estava acontecendo. Então, você imagine, eles acordam na vida espiritual, provavelmente a última lembrança deles seria o da sua casa, da casa onde moravam,
e vê aquela coisa estranha de noite, né? Então saiu todo mundo correndo desabaladamente pelo ambulatório, lá pela enfermaria. E o André quis sair atrás, vocês não vão correr atrás deles. E eles disseram que não tem problema, porque eles não vão conseguir sair, as muralhas são fortificadas. Então, eles ficam lá onde não tem construções, né? Ficam lá em alguma gleba, algum mato, e depois que eles se acalmam, eles vão chegando para ver o que está acontecendo, fazendo pergunta, e aí a gente esclarece. Muitos continuam dementados, como aqueles que já foram objeto de estudo no capítulo Os Dementados. Eles acordaram também, aqueles, mas eles não falam coisa com coisa, ainda acham que estão vivos, né? Mas isso é um processo, depois melhoram e até viram trabalhadores. O próprio Alfredo chegou nessa condição e agora dirige a instituição. Mérico, essa postura dos dois que despertaram é um certo desespero, ficaram assustados com a realidade que ali presenciaram. Primeiro porque viram uma quantidade grande de camas, com pessoas deitadas, e viram lá, de uma certa distância, aqueles seres com uma relativa luminosidade. Para eles, aquilo foi um susto. E isso dá para a gente imaginar o medo que esses dois ficaram tomados ao despertar e se levantar e vir aquela cena inesperada, porque nós vemos muitas pessoas, inclusive alguns que talvez estejam nos ouvindo aqui, que declaram terem medo de ver os espíritos. Então, o espírito ali com medo de ver outros espíritos é uma situação de susto, realmente. Isso dá para a gente imaginar. E eu nem sei se eles têm consciência de que estão do outro lado Também. da vida, porque os corpos são semelhantes e até eles perceberem que os corpos da Terra, quando estavam encarnados, eram mais densos e os corpos da vida espiritual são menos densos, então fica difícil eles entenderem isso. Saíram correndo, né? Nós faríamos a mesma coisa, talvez. Faríamos. Eu também acho que a situação é inusitada, realmente. Como você disse, seriam socorridos mais tarde, até porque não sairiam do posto e, em algum momento, seriam socorridos, esclarecidos, e aí começaria todo aquele processo de esclarecimento. E eles continuaram ali silenciosos, as luzes foram se apagando gradativamente. Muitos daqueles que continuavam dormindo permaneciam na mesma posição, apenas 2 despertaram, apesar dos movimentos de boa parte deles durante aqueles flocos que eles atingiam. Ismália, que fez a prece, declarou terminadas as atividades da oração, e após o sinal luminoso de Alfredo, o administrador, adiantou-se para nós, exclamando, né? Ele notificou os operários do término daquela tarefa e agradeceu pelo concurso. Fizemos hoje um belo serviço. Fazia alguns dias já que ninguém se levantava. Isso também foi uma surpresa para André. Agora, de mais de 1.900, só 2 levantam, tem muito serviço aí, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas no dia seguinte o trabalho continua. O André não vai participar, nem o Vicente, nem o Aniceto, mas o trabalho continua até que todos acordem. Agora, isso acontece como no Hospital da Terra. Uns saem do leito e outros entram. Então, esse processo é realimentado. Enquanto o planeta for de expiação e provas, assim, com muita gente que não tem noção da vida espiritual, é possível que a gente tenha durante algum tempo esse tipo de mecanismo. Depois, certamente, nós vamos ter contato com mais informações a respeito da vida espiritual, aqui mesmo na Terra, como está até previsto. E aí vamos começar a perder o medo da morte, vamos saber da existência do mundo dos espíritos, e aí vai ficar mais fácil. Nós vamos desencarnar sabendo disso, né? Mas isso não é um conhecimento generalizado na humanidade. Mesmo Jesus tendo dado a prova da imortalidade, como isso aconteceu há muito tempo, muita gente não sabe se Jesus existiu mesmo, ainda está em dúvida. E nós sabemos que ele é o governador planetário e comanda os trabalhos todos aqui na superfície do planeta, sem usar as próprias mãos, a não ser quando esteve aqui pessoalmente. Então, e assim mesmo não escreveu absolutamente nada. Tudo que ele falou ou foi anotado ou foi comentado, passando de boca em boca
as lições que ele precisava deixar. E, por algum mecanismo fantástico, as principais lições que ele precisava deixar, apesar de não ter escrito nada, ficaram. Ficaram para que a gente tivesse informação mínima. E depois ele mesmo prometeu a vinda do Consolador, que ia explicar o que ele falou e contar mais coisas. E, de fato, a promessa ele cumpriu. Que coisa importante, né? Uma consideração, Américo, referindo-se a Jesus, ainda incompreendido, ainda muita gente não acredita que ele existiu. Eu estou pensando aqui também que são quase 2.000 que dormem e apenas 2 acordaram diante de uma prece daquela dimensão feita por um espírito superior. Veja que interessante, né? Eles não violentam a realidade de cada um, aguardam. É muito abrangente isso, é algo que toca o nosso coração, assim como Cristo também não obriga ninguém a aceitá-lo, não obriga ninguém a segui-lo, e mesmo numa recomendação desse galpão com tantos dormentes aí, e que uns vão acordar e depois chegam outros que dormem, é um trabalho permanente, como você disse, é um trabalho realimentado. É esta paciência cristã que nós vamos aprendendo gradativamente. E aí, Américo, você tem uma frase que, diante da perplexidade de André e de Vicente, né, Aniceto faz uma afirmativa muito importante sobre o trabalho da prece. Nós vamos pedir para você colocar a frase e comentá-la, por favor. A frase diz: o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Depois continua: não há prece sem resposta. É interessante porque, às vezes, a pessoa ora e não acontece absolutamente nada. Ou ela acha que não acontece nada. Mas acontece, inclusive, sem que ela saiba. Eu me lembro de uma prece que é objeto do livro Entre a Terra e o Céu, que é uma prece refratada. É feita por uma jovem cuja mãe biológica havia morrido, o pai biológico casou-se novamente, essa segunda esposa não estava bem. Havia lá um problema qualquer que ninguém sabia o que era, os médicos não detetavam. E a prece, feita por uma jovem de 14 anos, com muita vontade de ajudar, e sendo que ela não sabia como. Essas preces foram captadas na vida espiritual, e Clarencio estava ao lado de André Luiz e Hilário Silva, numa área que capta essas mensagens, né? Como se fosse lá um rádio amador recebendo pensamentos de preces da Terra. E a prece foi feita com tanto fervor, a jovem que não sabia o que fazer, ela ajudava na casa, porque a mãe substituta não estava podendo fazer o trabalho caseiro. Então, ela fazia a parte dela com muito carinho, queria ajudar não só a mãe postiça, né, mas também o pai, que estava muito chateado porque ninguém entendia o que estava acontecendo. Essa prece foi ouvida na vida espiritual e levou 4 anos para ser resolvido. Por quê? Porque havia ligações de pessoas com a segunda mãe que estavam relacionadas com a Guerra do Paraguai. Então, a gente faz uma prece, não sabe o que está por trás, das histórias que tem por trás, das intrincadas ligações que existem. Então, os espíritos começaram a trabalhar, e durante 4 anos eles criaram circunstâncias para que, quando a garota se casou, com 18 anos, a prece tinha resultados. Demorou 4 anos. Às vezes é uma coisa simples, às vezes é uma coisa complicada, né? Mas, segundo a frase aqui do Aniceto, a prece não fica sem resposta. Às vezes não é a resposta que a gente está querendo. E também não foi feita a prece sincera, desprovida de interesse pessoal. Mas quando ela é de interesse do outro, principalmente, né? E quando nós também pedimos por nós com fervor, nós somos aliviados, sim, nas nossas dores, sem dúvida, na nossa aflição, sem dúvida alguma. Não existe prece sem resposta. Nós precisamos ficar atentos às respostas. Você faz muito bem em comentar isso, Américo, porque você faz uma prece hoje, seja lá, qualquer um de nós que estamos, fazemos uma prece,
e como você comentou, às vezes não tem resposta, não tem resultado nenhum, a situação continua a mesma. É que existem intrincados, você foi a expressão corretíssima, existem intrincados e complexos desafios por trás, às vezes, da circunstância ou da pessoa para quem estamos orando, como essa moça que levou 4 anos. Ora, a gente pode ter ideia disso com o que acontece aqui na Terra também. Nos processos de disputa, muitas vezes judicial, certos processos demoram, às vezes, décadas para serem resolvidas, né? E também julgamentos por motivos variados com a justiça, e não só na área da justiça, algumas providências que nós temos que tomar, às vezes uma construção, uma idealização de uma reforma, uma viagem, às vezes são planejadas com muita antecedência. Quer dizer, com a prece acontece o mesmo. Às vezes a gente não sabe o que está por trás da circunstância, mas não há prece sem resposta. Esta frase ela é realmente marcante, a gente não pode se esquecer dela e confiar na providência divina, porque às vezes não é o momento para aquilo que nós estamos pedindo, ou a circunstância, o nosso pedido pode complicar uma outra circunstância que foi construída, planejada para libertar alguém, para que a pessoa se livre de determinados débitos. E aqui na sequência da frase, há uma expressão que sempre me chamou muita atenção, que se chama, na sequência, comunhão entre o Criador e a criatura. É a prece. América, essa comunhão, essa palavra que significa uma união entre Criador e criatura, já que Deus é o autor da vida, Pai de todos nós, somos seus filhos, esta ligação, essa conexão que se estabelece através da prece é algo que transcende a nossa capacidade, muitas vezes, de perfeita compreensão. Mas, apesar das dificuldades que nós temos de entender a grandeza de Deus, deveria ser um alimento de esperança ao nosso coração. Deveria ser verdadeiramente uma fonte geradora de felicidade, de alegria, de confiança, porque o Criador sabe tudo e tudo faz para o nosso bem. Sabe tudo, né? Conhece todos os seus filhos desde a origem, né? E como ele nos criou para a perfeição, né? Nós todos vamos chegar lá. Nenhuma das ovelhas vai se perder, diz Jesus, com relação àquelas que estão sob o comando dele. Mas em todos os planetas existem humanidades, ou pelo menos em quase todos. E, portanto, é uma prerrogativa individual. Qualquer pessoa pode fazer a sua rogativa ao Criador sem intermediários. Não precisa ir ao centro espírita, não precisa ir na igreja, não precisa ir no templo budista. Qualquer lugar, o templo interior. Jesus disse isso, quando quiserdes orar, procura a solidão do templo interior, portas adentro da intimidade, e faça a sua oração, faça essa conexão. A gente não tem percepção, não vai perceber que está conectando nada, mas muitas vezes uma prece chorosa, com lágrimas, a gente sente um refrigério na alma que você não sabe de onde vem. Vem daí, porque as instâncias superiores e o próprio Criador sabe de cada um dos seus filhos. Que bonito isso. Por outro lado, Américo, foi muito bom que a presença da lucidez desses instrutores que estão com André e Vicente trazem esse assunto também. Da mesma forma como nós pensamos numa rogativa ou numa expressão mental de confiança em Deus, pedindo orientação, pedindo ajuda, também temos os pensamentos que não são nada recomendáveis, e que não deixa de ser comparável a uma rogativa maléfica, uma rogativa contrária à fraternidade. E isso também tem um enorme potencial de influência. Então, tem uma frase aí também que está no capítulo que o Américo coloca para a gente, que diz: toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Américo, essa conexão, atitude mental contrária à fraternidade, também encontra a resposta. Qualquer, né? Qualquer conexão, né? É como se a gente tivesse um transceptor no cérebro. Aquele assunto de nossa predileção atrai
outros espíritos, encarnados ou não encarnados, que têm a mesma predileção. Se a predileção é pelo fazer o mal, nós vamos atrair quem queira fazer o mal também. E, ao contrário, também é verdadeiro. Então, é um mecanismo fantástico, uma lei natural. O semelhante atrai o semelhante. Se nós quisermos atrair bons espíritos, nós temos que sintonizar em coisas boas, porque senão nós vamos atrair espíritos que não são tão bons assim. E depois a gente reclama porque a vida não anda, não dá certo, não acontece aquilo que a gente quer. Por quê? A gente é responsável também pelo que pensa. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos encontram também respaldo com almas que ainda estão nessa faixa. Haveremos de encontrar correspondência, conexão com aqueles que se entrelaçam mentalmente em alguns objetivos. E tem mais uma frase que não pode ser deixada de mostrar aqui para os nossos amigos. Esta frase também é muito importante, porque ela traz ao nosso coração uma síntese desse comentário. Vou deixar para o Américo colocar e comentar a frase. Na realidade, já foi dito isso, mas o Aniceto está reforçando. Toda prece impessoal dirigida às forças supremas do bem, delas recebe resposta imediata, em nome de Deus. Existem as forças do bem que acompanham a humanidade, determinados países, governos do ponto de vista da nação, do ponto de vista dos estados, das cidades. Nós vamos ver nos próximos capítulos, por exemplo, 2 espíritos que são responsáveis por algumas quadras, por alguns quarteirões. Eles vão regimentar aqueles espíritos que estão na redondeza para levarem até a casa de Isabel, que tem um centro espírita dentro de sua casa, como eram os primeiros centros espíritas aqui no Brasil, no começo do século XX. Então, tem espíritos trabalhando em todas as áreas. Nós vamos ver também, nesses capítulos que se seguem, espíritos que cuidam de estradas. Alguém vai falar assim, mas na Imigrantes, na Bandeirantes, na Washington Luiz, não é uma estrada vicinal que liga fazendas e cidades interioranas. Tem espíritos acompanhando quem passa por ali. Então, a quantidade de serviço é impressionante. É claro que não são muitos os trabalhadores, mas há trabalhadores em todas as áreas do planeta, que é para ajudar quando acontece algum problema aqui entre os encarnados. Esses espíritos que estão na redondeza e são responsáveis, eles fazem trabalhos interessantes de intercessão. É por isso que às vezes você para numa estrada porque aconteceu um problema mecânico, de repente para um motorista atrás. O senhor está precisando de ajuda? De onde veio esse sujeito? Como é que ele parou aqui? Bonito pensar nisso, né? Você citou a Imigrantes, a Bandeirantes, e o Washington Luiz, que poderia ser acrescentada, que são estradas aqui próximas de nós, e a gente pensa, é uma estrada, uma autoestrada de grande movimentação, são estradas que talvez tenham um número grande de espíritos vinculados, né? E aqui nós temos uma vicinal aqui, Matão Araraquara, por Silvânia, onde tem a famosa coxinha, e nessa estrada vicinal, que tem uma grande circulação de veículos também, por causa do pedágio alto da Washington Luiz, e também tem espíritos trabalhando ali. E você, quando citou do carro que estaciona num posto com algum problema, e estaciona um atrás, o que está acontecendo, está precisando de alguma ajuda, eu fiquei a pensar, né, Américo, sobre a sua citação sobre o trabalho de intercessão, que muitas vezes é executado. Então, imagine você que uma família que esteja numa estrada e os espíritos que estão trabalhando em determinado trecho, porque naturalmente se dividem também por trechos, verificam que dentro daquele veículo existe um espírito que pode ser atendido, que pode ser resgatado, que já está em condições de ser encaminhado, seja pela vibração da família, seja pelo assunto que foi tratado dentro do carro, que facilitou que os benfeitores ali viessem. E eles fazem isso, a gente nem fica sabendo, a gente nem imagina que isso aconteceu, que isso ocorreu. Aí alguém perguntaria, mas e os acidentes fatais? Isso obedece a outros critérios, a outros problemas, às vezes é negligência mesmo, às vezes é expiação, às vezes é prova, tem várias circunstâncias envolvidas, né? Mas, às vezes, a gente faz viagens
que a gente nota a tranquilidade da viagem. Quer dizer, não era para acontecer nada naquela viagem. E a gente percebe que foi uma viagem tranquila, serena, muitas vezes acompanhada e protegida por equipes espirituais. É muito comum isso acontecer. Então, qualquer um de nós deve se abastecer de coragem e esperança e criar essa comunhão para que estejamos sintonizados aí com esses bons espíritos que trabalham por toda parte. Como o Américo diz sempre, serviço é que não falta no mundo espiritual. Possivelmente podemos nos candidatar para trabalhar em algum trecho de estrada. Vai saber. Talvez numa vicinal, num pedágio, tem muito lugar para trabalhar. E antes de viajar, fazer a prece. Pois é, não pode esquecer disso. Nós conhecemos várias histórias a respeito de problemas desse tipo em estrada, né? Você conhece uma que eu também conheço, vivida por um companheiro que pegou um carro desses velhos para viajar, ia fazer uma palestra e, de repente, deu um problema no carro, uma peça lá do carro pifou. Aí o sujeito lembrou, antes de viajar, eu passei no mecânico e comprei uma peça nova dessa, vou trocar. Trocou, o carro andou, deu tudo certo. Pois é. Quantas situações ocorrem. Para aqueles que prestam auxílios, estando encarnados, né, Américo, ou desencarnados, nós estamos tratando aqui de um diálogo no plano espiritual, e depois demos exemplos de companheiros encarnados que se tornam benfeitores em diversas situações. O texto aqui do capítulo traz que o Altíssimo nos concedeu a força de auxiliar em porções iguais para todos, mas nós as espalhamos de acordo com as nossas possibilidades e coloração individuais. Esmalha, referindo-se ao nobre espírito, cujos sentimentos são mais amplos e universalistas que os nossos, pode receber com mais clareza o auxílio divino e distribuí-lo com mais abundância e eficiência. Foi o que nós comentamos no capítulo anterior. Então, mas olha que interessante, né? Diz aqui o texto do nosso André, nós não devemos abusar dessas instâncias superiores, nem de Jesus, como a gente abusa, às vezes, no círculo terrestre dos pais humanos, né? Qualquer coisa pede para o pai, né? Mas nós sabemos que o Senhor não vive ao sabor do capricho pessoal. Quando o capricho é pessoal, aí complica. Porque compete ao necessitado caminhar no encontro dele. Isso é interessante. Ele nunca viria em pessoa enxugar o pranto do necessitado que chora, diz o André Luiz. Ele manda alguém enxugar. Ele pede para alguém enxugar. Que é esse mecanismo de intercessão que acontece do outro lado da vida, usando o próprio encarnado. O próprio encarnado vai ajudar. Nós demos exemplos aqui. Então, é a honra que nos compete buscar as lições de Jesus. E quando nós nos afinamos com isso e buscamos as lições para transferi-las no Evangelho vivo em nossas ações, pensamentos, palavra e sentimento, aí nós teremos ajuda. Quem mais ajuda tem. Funciona assim. E aí, Américo, a gente pode, de uma certa forma, refletir que todos temos a capacidade e a possibilidade de sermos instrumentos em favor uns dos outros. Por isso que, como você disse, em determinada ocasião, ficarmos atentos às situações, né? Todos podemos ser instrumentos de Deus, da providência divina, de Jesus, em favor de alguém que está ao nosso lado, que nós observamos. As circunstâncias são muito variadas, mas Deus ajuda os homens através dos próprios homens. Quem sabe esses próprios homens possamos ser nós mesmos. Então, o capítulo vai andar agora, Orson, e ele vai se encerrando, e também tem uma advertência muito interessante. As respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensificam o merecimento da pessoa, competindo-nos a nós, né, reconhecer que para semelhantes respostas são utilizados todos quantos trazem consigo a luz da bondade ou já possuem mérito e confiança para auxiliar em nome de Deus.
Olha que mecanismo fantástico que está por trás disso, né? Então, quem ajuda será ajudado. Quem coopera terá cooperação. Quem facilita terá a vida facilitada. Quem ajuda será ajudado. É um mecanismo fantástico. Nós não sabemos ainda usar isso. É interessante que nós não devemos esperar a ajuda do outro para depois a gente ajudar. A iniciativa tem que ser nossa. O primeiro passo é nosso. Nós é que temos que fazer se nós quisermos alguma coisa de volta. Agora, nós também não podemos, eu só vou ajudar se eu receber. Se eu não receber, não ajudo mais. Não é assim que funciona. É um mecanismo fantástico de meritocracia na vida espiritual e no universo. O mérito individual é o que vale. Nós podemos até ajudar uma pessoa que não tem mérito, mas há limites para isso, porque isso é uma conquista pessoal. Não? Nós não podemos passar o nosso mérito para outra pessoa, por exemplo, e nem outra pessoa pode passar o mérito para nós. Por quê? Porque isso é uma conquista pessoal. É lembrado, Américo. É muito grave mesmo essa situação aí. As respostas de Deus vão sendo maiores, mais diretas, à medida do nosso mérito. Bom, e aí nós podemos nos situar que quantas vezes lamentamos que talvez Deus não responda às nossas rogativas. Mas a gente precisa parar para pensar também o que eu estou fazendo, né? Como é que eu estou me portando diante dessa situação? A gente está querendo que Deus resolva os nossos problemas, as nossas dificuldades, e muitas vezes não movemos um passo. Então, é preciso dar o primeiro passo, ter iniciativa. Como o Américo também enfatizou, você enfatizou, Américo, temos que ser facilitadores da vida, porque aí teremos mecanismos que nos ajudem a superar. O diálogo continua aqui no livro, quase ao final do capítulo, né? E depois de uma longa pausa de todos esses esclarecimentos, ele concluiu: já que vocês se encontram comigo num curso de serviço auxiliar, espero que aproveitem o máximo ensinamento desta hora. E fez uma observação que nós estamos acompanhando aqui pela descrição. Nestes pavilhões, temos 1.980 abrigados que dormem. Todos recebem diariamente alimento e medicação comuns. Só 400 são atendidos com alimento e medicação especializados, pois se mostraram mais suscetíveis de justa melhora. Desses 400, apenas 2/3 desses 400 se revelaram aptos à recepção de passes. Muitos não podem receber, por enquanto, a água efluviada. Poucos foram contemplados com o sopro curativo. E somente 2 se levantaram. E ainda assim, muito perturbados. Dos 400, 260 alguma coisa receberam os passes magnéticos, né? E muitos não puderam receber a água fluidificada. E pouquíssimos o sopro curador. E 2 só levantaram. 2 em 1980. Quase 2.000 pessoas, 2 melhoraram. Mas isso deve acontecer todos os dias, e todos os dias, pelo menos alguém, 1, 2 ou 3, acordam, né? E despertam para a vida espiritual. É uma atividade de paciência que exige realmente muita, muita paciência. Tanto é que, na conclusão da fala aqui do nosso instrutor, ele vai dizer: já que vocês iniciam um trabalho de cooperação, não esqueçam esta lição. Façamos todos o bem, sem qualquer ansiedade. Isso cabe para todos nós, encarnados também, nas lutas comuns do cotidiano, nos esforços que nem sempre são reconhecidos, nos esforços que, à primeira vista, parecem jogados no ralo de situações, iniciativas e providências que a gente acha sem efeito nenhum. Todavia, ele recomenda aí para a gente não aguardar a ansiedade com o bem que praticamos, Américo. E vai encerrar com uma outra frase que não ficou assinalada no texto, mas nós acabamos incluindo numa imagem que vamos mostrar agora, que o lavrador pode espalhar sementes à vontade
e onde quer que esteja. Mas precisa reconhecer que a germinação, o crescimento e o resultado pertencem a Deus. A gente planta, a gente cuida, mas o resultado depende das leis do Criador, que regulam absolutamente tudo. Isso é fantástico, né? Porque a gente faz tanta coisa, Américo. A gente joga muitas sementes variadas, né? Essas sementes são em todos os meios de vida, em todos os aspectos, segmentos da vida. Não é apenas na parte moral, né? Mesmo na parte profissional, na parte familiar, com a gente mesmo, a gente joga sementes para todo lado. À vontade, e com quem quer que esteja. A gente joga sementes de antipatia, de simpatia, de respeito, de desrespeito, muitas vezes, de ignorância, de omissão ou de gentileza. Todo dia estamos exercitando e semeando tudo isso. Mas a germinação, o crescimento e o resultado, principalmente das boas sementes, aquelas que darão os frutos que auxiliarão a vida e gerarão benefícios imensos, pertencem a Deus. Não nos cabe exigir ou esperar com ansiedade a frutificação. Muitas vezes a frutificação nem se dá nesta presente existência. É verdade, temos que saber esperar até mesmo de uma encarnação para outra, alguém melhorar. A gente faz a parte que nos cabe. Nós temos dificuldade de melhorar. Por que o outro não pode ter? É muito difícil ser uma pessoa melhor, mais compreensiva, mais tolerante, é dificílimo. É só a gente medir as nossas dificuldades, nós vamos ver que nós damos trabalho, hein? Américo, você toca num ponto aí comum a todos nós, né? É muito difícil melhorar. A gente tem tendências que, olha, aquilo sobe. E a gente fala, puxa, eu sou espírita. Ai, meu Deus, quanta dificuldade nós temos ainda de lidar com a gente mesmo. Imagine, a gente ainda quer mudar os outros. Triste ilusão. A gente pode plantar, né? Se a nossa mudança for real, nós podemos contaminar, no bom sentido, outros a mudarem também. Mas nós não podemos obrigar o outro a mudar. Isso é uma questão pessoal. Aí é a semeadura também, né, Américo? Existem semeaduras, digamos, planejadas, existem semeaduras organizadas. E algumas semeaduras a gente nem percebe que faz. É muito interessante. E o mais interessante dessa semeadura, que muitas vezes nem percebemos que fazemos, às vezes são semeaduras benéficas, que vão dar resultado, a gente nem imagina, e vai colher o fruto mais adiante daquele comportamento que foi feito sem nenhum tipo de malícia, nenhum tipo de pré-concepção daquela semeadura que fizemos, até pelo próprio comportamento. Como do outro lado também existem, né? Nossos comportamentos, às vezes, são prejudiciais a certas pessoas e também colheremos os frutos da lei. Muito bem. Algo mais, Américo, para acrescentar nesse final do episódio? Não. Até o capítulo 26 agora. Então, até a próxima semana com o capítulo 26, ouvindo os servidores. Acho que vamos ter algumas lições importantes ouvindo os servidores, esse pessoal que trabalha e acompanha aí diariamente o trabalho desse posto de serviço no mundo espiritual. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima semana. Até a próxima.